Capítulo 2. Como experimentamos a glória de ouro. Na época do Natal de 1997, a nossa irmã Jane Lauder retornou de uma viagem à América do Sul para contar sobre uma senhora brasileira, Silvânia Machado, que tinha pó de ouro aparecendo nela enquanto cultuava ao Senhor. Jane trouxe um vídeo para nos mostrar esse sinal incrível. A primeira vez que Jane viu a manifestação de pó de ouro, ela não tinha muita certeza do que estava vendo. Ela se perguntou por que Silvânia havia colocado glitter dourado em todo o rosto. Isso foi alguma nova moda cosmética? Ela havia orado por Silvânia cerca de 2 anos antes e ela foi batizada no Espírito Santo. O que estava acontecendo com ela agora? Quando a irmã Jane começou a perguntar, ela descobriu que o pó de ouro era algo que Deus estava dando a Silvânia sobrenaturalmente. Foi uma manifestação de ouro da sua glória, uma glória de ouro. Essa glória visível parecia fluir do couro cabeludo de Silvânia. A irmã Jane estava pregando na igreja onde a família Machados compareceram, e Silvânia estava lá todas as noites durante 14 noites. Todas as noites, exceto uma, quando ela entrava em êxtase no chão ou em um estado de arrebatamento de espírito, Silvânia manifestava a glória de ouro. Todas as noites antes do culto, a irmã Jane olhava os cabelos de Silvânia e descobria que o couro cabeludo dela era tão normal quanto o dela. Na ocasião, o pastor brasileiro de Silvânia abria a sua Bíblia e ela sacudia a poeira de ouro de sua cabeça sobre a Bíblia, e pequenas pilhas dela se acumulavam ali, do ouro. Às vezes, o pastor pegava o pó de ouro em suas mãos diretamente da cabeça de Silvânia, reconhecendo quão milagroso era esse pó de ouro. Ele tomava e ungia as pessoas com ele, e grandes milagres eram relatados entre eles como resultado. Nós nos alegramos quando vimos o vídeo, mas não tínhamos ideia de que em breve Deus estaria manifestando a glória de ouro em nossas próprias reuniões, em Ashland, Virgínia. Aconteceu algumas semanas depois de ver o vídeo, durante o nosso acampamento de reunião de inverno. A glória de ouro veio 10 ou 12 vezes em nossos cultos. Começou a aparecer no meu rosto, nos rostos e mãos dos outros na congregação. Na primeira noite da nossa convenção da primavera de 1998, como a irmã Jane do Alabama estava falando, eu vi manchas de glória dourada aparecendo em seu rosto. No final do serviço, eu mencionei isso a ela, e ela disse que não sabia nada sobre a experiência. Eu perguntei à irmã Jane se ela mostraria à irmã do Alabama e a toda a convenção o vídeo do Brasil da glória de ouro na manhã seguinte. Depois do culto naquela manhã, uma das senhoras foi ao banheiro para trocar de roupa para ir para casa. Ela ouviu algo cair no chão e achou que deveria ser o broche que ela estava usando. Ela se abaixou para pegá-lo, mas, para sua surpresa, o que ela pegou foi um pedaço de metal de ouro. Ela trouxe de volta para a reunião, para que todos pudessem ver o que Deus havia feito, e todos se alegraram. Outros experimentaram a manifestação da glória de ouro também. Um grupo de 6 senhoras muito dignas compareceram a essa conferência em Nova Orleans. Elas eram incrédulas, não apenas com o aparecimento do pó de ouro, mas também com o riso que estava surgindo em algumas das reuniões. Seu voo de volta foi encaminhado por Detroit, e como o avião em que estava com algum problema no motor, elas ficaram atrasadas por muitas horas.
Algumas do grupo ficaram no avião e as outras entraram no terminal. As senhoras que entraram no terminal começaram a notar que o pó de ouro estava aparecendo nelas, enquanto aguardavam a reparação do avião. E depois que voltaram ao avião, o riso explodiu em várias senhoras do grupo. Por terem sido incrédulas em relação a essas experiências, Deus lhe deu essas manifestações em um lugar bem improvável, o aeroporto de Detroit. Em agosto daquele ano, Silvânia veio do Brasil para ministrar em nossa reunião de acampamento em Ashland. Havia tal presença de Deus com ela que eu imediatamente comecei a chorar quando a conheci. Silvânia sofreu fisicamente por mais de 12 anos de uma série de doenças, incluindo vários tipos de câncer, câncer de fígado, ósseo e leucemia. Seus ossos se tornaram frágeis e muitas vezes fraturados sob o que teria sido considerado uma atividade normal para qualquer outra pessoa. A família procurou tratamento para ela, procurando uma série de médicos, até que eles gastaram tudo o que tinham em seu tratamento, liquidando todos os seus ativos no processo e endividando-se profundamente. No final, Silvânia ficou fraca demais para sair de casa e teve que ser cuidada por seu marido, Luiz. E quando ele estava no trabalho, era os seus filhos quem cuidava dela. A sua pele escorria bile, um fluido produzido pelo fígado, uma condição normal apenas para os corpos dos mortos, que ocorre algumas horas após a morte. Em todo esse tempo, ninguém havia dito a Luiz e a Silvânia que Jesus poderia ajudá-la. Isso mudou um dia, quando Deus enviou um homem de uma parte remota do Brasil para trabalhar na mesma empresa que o Luiz. Ele ficou lá por apenas um mês, mas ele e Luiz se tornaram amigos. Um dia ele passou por sua casa e, vendo a condição de Silvânia, sugeriu que a levassem para uma certa igreja local, onde eles estavam acostumados a orar pelos doentes. Luiz e Silvânia, de bom grado, foram. A coisa imediatamente impressionou a família Machados. Foi o quão caloroso e amigável o pastor e sua esposa eram para ela. Por causa da bilis escorrendo da sua pele, todos os seus amigos os haviam abandonado, e eles se sentiram rejeitados e excluídos. Foi maravilhoso encontrar pessoas que os amavam e não tinham medo de expressar esse amor. O pastor e a sua esposa primeiro levaram Luiz e Silvânia a Cristo. Então, quando ele estava pronto para orar para que ela fosse curada, ele perguntou se ela estaria disposta a dar ao Senhor 30 dias para curá-la. O que são 30 dias? Ela respondeu, diante do que eu já sofri por longos anos, 12 anos. Os próximos dias foram terríveis para ela, e as pessoas da igreja oraram por ela mais 2 vezes no fim de semana. Na segunda-feira, ela estava se sentindo tão mal que tinha certeza de que o fim estava próximo. Então, quando ela acordou terça-feira, ela sabia que algo havia mudado. Ela estava totalmente sem dor. Luiz e as crianças notaram a diferença também. A sua cor havia mudado. Vários dias depois, ela voltou ao médico e foi declarada livre do câncer. Cerca de 1 ano depois da sua cura, Silvânia foi convidada para uma vigília de oração durante toda a noite. Nunca tendo comparecido a uma reunião como aquela antes, ela não sabia o que esperar e vestiu seus saltos altos e suas melhores roupas. Foi naquela noite que o óleo começou a fluir das suas mãos. Ela não tinha ideia do que era e teve que pedir ao pastor uma explicação, mas continuou durante os dias e semanas que se seguiram. Foi logo depois disso que Silvânia conheceu a irmã Jane Lauder.
Jane orou por Silvânia e ela foi cheia do Espírito Santo. Cerca de 1 ano depois do óleo começar a aparecer, em outra vigília de oração, começaram a aparecer manchas douradas em Silvânia. Ela nunca tinha visto alguém com pó de ouro sobre a pessoa e não sabia nada sobre isso. A princípio, Silvânia ficou sem jeito com as manchas douradas e as lavou o mais rápido possível. Às vezes, porém, elas não saíam com a água. Em outra ocasião, ela ficou coberta de manchas douradas por vários dias. Foi esse milagre que a irmã Jane havia testemunhado e nos contou. E foi por isso que convidamos Silvânia para uma reunião no nosso acampamento. Em Ashland, em agosto, o nosso povo testemunhou o milagre da glória de ouro em Silvânia, e outros começaram a experimentá-lo também. Fomos todos abençoados por sua visita, e antes que o verão acabasse, esse fenômeno de glória visível, a glória de ouro, aparecia cada vez mais entre nós. Quase toda vez que eu pregava, pó de ouro aparecia no meu rosto e nas pessoas que frequentavam a reunião. Quando Silvânia veio pela primeira vez, ela foi acompanhada pela esposa do seu pastor, que co-pastoreia a igreja em Uberlândia, no Brasil. Essa irmã também falou conosco e o que ela disse foi incrível e inspirador. Ela nos disse que um membro da sua igreja tinha vindo a ela e ao seu marido pouco antes de conhecer Silvânia, e disse que ele estava pensando seriamente em deixar a igreja. Quando perguntaram por quê, ele disse que estava lendo na Bíblia sobre a igreja primitiva e notou novamente quantos sinais e maravilhas foram feitos pelos primeiros apóstolos. Não temos muitos sinais e maravilhas em nossa igreja, disse ele, e eu quero procurar uma igreja que tenha. Se a igreja primitiva tivesse sinais e maravilhas, nós também deveríamos. A copastora e o seu marido começaram a orar para que Deus lhes desse sinais e maravilhas, e não demorou muito para que Deus enviasse Silvânia à sua igreja e a curasse. A sua vinda foi a resposta às suas orações por uma maior manifestação da glória de Deus entre eles. Poucos dias depois da visita de Silvânia, meu amigo Eli Mizarati, que servia os primeiros ministros israelenses de David Ben Gurion, estava me visitando uma manhã para tomar café. Ele me cumprimentou com o hebraico Mahadash, que há de novo, é o que significa. E o que imediatamente me veio à mente foi o que Deus estava fazendo com o pó de ouro. Então comecei a contar a ele sobre isso. Contei sobre a visita de Silvânia e o que Deus estava fazendo em sua vida. Quando eu estava falando sobre isso, ele disse: Ruth, eu posso ver isso em seu rosto. Está chegando enquanto você fala sobre isso. Alguns minutos depois ele disse: Eu vejo isso nas suas mãos agora. Ele ficou surpreso. Alguns dias depois eu estava em Jerusalém e a mesma coisa aconteceu com um homem de negócios árabe. O que há de novo? Ele perguntou. E enquanto eu dizia a ele, a glória dourada começou a aparecer em mim para ele ver. No dia seguinte ele ligou. Fiquei realmente impressionado com o pó de ouro que está aparecendo em você, ele disse. Isso provou ser o aspecto mais maravilhoso dessa manifestação da presença de Deus. Ela atrai as pessoas e abre as portas para falar mais sobre Deus. Embora eu tenha falado com esses dois amigos sobre Deus muitas vezes, não havia nada como uma obra sobrenatural de Deus, um sinal ou uma maravilha, para atrair homens e convencê-los da realidade da presença de Deus naqueles dias. Em março de 1999, eu estava falando na Conferência das Mulheres. Estava com Diane e Oslan e sua equipe de ministério.
Quando chegamos ao escritório do pastor na segunda manhã, o telefone tocou e disseram que era para mim. Um repórter ligou da revista Charisma para perguntar o que eu sabia sobre a manifestação sobrenatural de dentes de ouro e obturações de ouro, e se estávamos tendo essa manifestação em nossas reuniões. Através deles, aprendi que essa manifestação havia começado uma semana antes, na igreja do aeroporto de Toronto. Eu disse ao entrevistador que tínhamos visto em nossas reuniões durante o renascimento da década de 1960. Ocorreu ocasionalmente durante os anos 70 e 80 também. Se for realmente isso que Deus está fazendo agora, eu disse ao entrevistador, então nós também o teremos. Logo depois, isso começou a acontecer em nossas reuniões em Ashland e em todos os lugares que fomos. Toda vez que a declarávamos em uma reunião, isso acontecia. Algumas das pessoas que receberam esse tipo de milagre precisavam disso. Com outros, Deus substituía as suas obturações dentárias de cor prata com o que parecia ouro brilhante. No início aconteceu com um ou dois, e então começou a acontecer com muitos. No início, alguém recebeu um único preenchimento de ouro, mas não demorou muito para que alguns recebessem muitas coberturas de ouro em seus dentes. Era incrível de se olhar, e aqueles que viram isso ficaram profundamente comovidos. Muitos desses milagres foram examinados por dentistas que confirmaram que eram de ouro e não encontraram meios de explicá-lo. Foi outro dos sinais e maravilhas que Deus nos deu para mostrar o quanto Ele nos amou. Naquele mês de junho, por exemplo, quando estava na igreja de apresentação com o Monsenhor Vincent Walsh, na Pensilvânia, uma noite no serviço de oração, um homem se levantou para testemunhar. Ele disse: "Eu estava aqui na noite de segunda-feira, quando a senhora declarou que haveria dentes de ouro. Depois da reunião, minha esposa e sua amiga estavam examinando a boca uma da outra para descobrir se tinham dentes de ouro. Eles não conseguiram encontrar nenhum. Na manhã seguinte, a minha esposa e eu estávamos sentados à mesa e comecei a rir de alguma coisa. Do jeito que eu estava rindo, ela podia de repente ver alguns dos meus dentes e ela disse: "Você é quem pegou o dente de ouro." As mulheres estavam tão ocupadas olhando uma na boca da outra que não pensaram em olhar a minha. Ele foi ao seu dentista naquele dia. O dentista verificou que ele havia adquirido um dente de ouro e ele estava de volta na reunião na quinta-feira para testemunhar que estávamos nos movendo para algo novo e empolgante. Uma das últimas viagens que meu irmão fez antes de morrer foi para o Brasil, e ele voltou muito animado com o que Deus estava fazendo lá. Ele tinha com ele um pote do óleo sobrenatural que fluía das mãos de Silvânia, e começou a nos contar sobre tê-la conhecido e como Deus a estava usando. Não tínhamos como saber que essa seria a sua última viagem. Pouco depois, Deus o levou para casa, mas a relação especial com o Brasil e com a irmã Silvânia continuou, e ela nos visitou várias vezes pelo ministério. Quando a trouxemos para o acampamento, foi a primeira vez que ela esteve na América, então consideramos uma honra especial do Senhor.